Olá, bem-vindos às diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. E o nosso convidado é o Dr. Ronaldo Correia, pediatra, nefrologista infantil, professor universitário e canabinólogo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sobre novos conteúdos. Olá, doutor, bem-vindo. Vamos direto ao ponto. A maconha destrói neurônios? Isso é mito ou verdade? Olá. Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta que ela é uma pergunta muito abrangente e aí a gente precisa entender um pouquinho melhor o que a gente quer dizer quando você afirma assim, se a maconha mata neurônios. Tá? Eu vou me limitar primeiramente ao princípio ativo. Tá? Então a gente tem alguns princípios ativos, tá? Ali dentro da maconha. A gente tem dois principais, que é o canabidiol e o THC. O que a gente sabe é que essas duas substâncias hoje, quando administradas numa quantidade adequada, de uma forma adequada, ela não causa lesão em neurônio. Inclusive, a gente tem várias evidências que mostram que elas podem colaborar para evitar lesão em neurônio ou ajudar na manutenção do bom funcionamento desse neurônio. Tá? Mesmo quando é recreativo? Então, aí a gente vai entrar no ponto que é o ponto polêmico. Porque assim, sempre quando a gente fala sobre o uso de qualquer substância que seja, tá? Seja recreativo ou remédio, não interessa, a gente tem que pensar o seguinte: como você está usando? Qual é a quantidade? Qual é a frequência? Exatamente o que? Se é um princípio ativo, se é dois ou se são vários. Quando a gente fala de uso recreativo, a gente sabe que o uso excessivo durante longos períodos em grandes quantidades, sim, ele é prejudicial para o sistema nervoso. Mas aí a gente não está falando de um contexto de tratamento terapêutico. Tem uma frase, né, muito conhecida dentro da medicina, né, de um médico da antiguidade que fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então aí isso se encaixa muito bem nessa situação. Ok. Doutor, o que é canabidiol ou CBD? E por que ele tem sido tão falado? Olha, ótima pergunta, Rafa. Vamos lá. Canabidiol. O canabidiol, ele é uma das substâncias, tá, que a gente tem presente na cannabis. E muita gente acha que ela é uma substância, vamos dizer assim, recente, que foi descoberta recentemente. Na verdade, não. Na verdade, ela foi descoberta lá na década de 40. E aí o que acontece? Ela foi descoberta e na ocasião ninguém deu muita bola para ela, porque o que se fazia na época, né, os pesquisadores, eles queriam saber qual era a molécula da planta que tinha o efeito psicoativo, que dava o baratinho da planta. Aí eles descobriram o canabidiol e falaram, mas não é essa daqui não, deixa sair de lado. E ficou uma substância meio esquisita, meio esquecida. Muitos anos, né, mais ou menos uns 20 anos depois, que um pesquisador, que é o Rafael Mechoulam, de Israel, ele se debruçou sobre isso, então aí ele conseguiu desvendar qual que era a estrutura dessa molécula. Então ele viu como que essa molécula era e começou a explorar as características dela, né, e as funções biológicas dessa molécula. E aí foi aí que o canabidiol passou a ser mais estudado. Então ela é uma das duas moléculas que são as mais frequentes da planta, né? Uma delas é essa que é o canabidiol e a outra é o que como eu já comentei, o THC, que é o tetrahidrocannabinol. E as duas, elas não são, apesar de que a estrutura, o formato da molécula é semelhante, a ação delas no corpo é diferente, é bastante diferente. Tanto é que o THC é a que tem o princípio ativo, é a que dá o baratinho da planta, mas o canabidiol não tem essa propriedade, independente da quantidade. O canabidiol e CBD é a mesma coisa? Exatamente. O CBD é a abreviação, é o apelido, né? É a abreviação que a gente usa para canabidiol. E cannabis? Cannabis é a planta. Na verdade, cannabis é a família da planta, é o gênero da planta, é o gênero cannabis. Aí a gente tem, né, alguns subgêneros, na verdade, né? Mas é a planta. Qual é a diferença então entre CBD e THC? Rafael, uma ótima pergunta, sempre ótimas as suas perguntas, para variar. Obrigado. Vamos lá. O CBD e o THC,
em termos de estrutura química, de estrutura da molécula, e o que é a estrutura da molécula? É o formato dela. Tá? E quando eu falo formato, para todo mundo entender, é o formato que ela tem. Da mesma maneira que se você empilhar blocos de Lego de uma determinada maneira vai estar um formato, as moléculas também têm formato. Então, o formato delas é muito parecido. A diferença é pequena entre elas. É uma regiãozinha ali que tem uma mudança. Mas essa mudança na estrutura química muda muita coisa na ação que ela vai fazer no organismo. Então, o CBD e o THC, eles têm duas diferenças, grandes diferenças. Pequenas diferenças, tem várias, mas eles têm duas grandes diferenças, essas duas moléculas. A primeira é que o canabidiol não tem o efeito, né, de alteração da consciência que o THC tem, né? Então, como eu disse, o CBD ele não dá barato, nem baratinho, nem baratão, nem de jeito nenhum. Tá? Não brisa. Não brisa, e o THC sim. E a outra diferença é que o THC sim, dependendo da frequência de uso, da quantidade, do contexto, ele pode induzir dependência, e o CBD não. O CBD não induz dependência. Então o CBD é medicinal e o outro não? Também não. Na verdade, o THC também tem propriedades também medicinais. medicinal. Qual é a diferença entre o uso do THC dentro do contexto recreativo e dentro do contexto terapêutico? São duas principais. A forma que você usa, então, como você administra isso, e a quantidade. Porque o que acontece? Hoje em dia, mais de 95% da via de administração dos canabinoides, elas são por via oral e não por via inalatória, né? Pela via respiratória, como geralmente é no caso do uso... Dos cigarros, né? Do exatamente, THC. do uso recreativo. A absorção dessa substância pelo estômago e intestino é completamente diferente da absorção que a gente tem no pulmão. A gente absorve uma quantidade muito menor e leva mais tempo para isso chegar na corrente sanguínea. E isso é um fator importante. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Para todos os remédios. Para tudo. De maneira geral, quase que todos... Olha, aqui nunca e sempre em ciências biológicas é difícil, complicado, né? Talvez tenha alguma exceção, mas de maneira geral... as substâncias que são absorvidas pelo pulmão, elas são absorvidas mais rápido e em maior quantidade do que de quando a gente usa o estômago e o intestino. E a dose também, né? Porque a dose de THC que tem em uma substância para uso recreativo é muito maior do que a quantidade que tem numa substância que é para uso médico. Por que esse tema é tão relevante para famílias atípicas? Olha, esse tema ele é relevante porque os canabinoides, de maneira geral, né? E canabinoides é essa família toda aí de substâncias que a gente encontra na cannabis. Muitos estudos mostram que tem diversas condições crônicas aonde essas moléculas elas podem ser úteis, tá? Então a gente está falando aqui, por exemplo, de autismo, a gente está falando, por exemplo, de epilepsia refratária, alguns sintomas associados principalmente a efeitos adversos de tratamento de câncer. Também, por exemplo, transtorno de ansiedade, entre dor crônica, entre outros. Tá? Uma coisa que é importante é o seguinte, essa é uma família de molécula, né? É uma classe de medicação aonde a gente não usa essa família, essa classe de medicação como primeira opção de tratamento. E aí torna ela mais importante nesses casos que você falou, Rafa. Por quê? Porque geralmente a gente acaba usando esse tipo de remédio naquele paciente que ele já tentou o tratamento clássico, o tratamento tradicional, mas não teve um bom resultado. Então é aquele paciente que ele já é um paciente complicado, é aquele paciente que ele já está sofrendo há muito tempo, é aquela família que ela já está muitas vezes em sofrimento e desgastada com toda essa questão. Então é aí que é a importância da questão. Mas por que já não tenta de cara? Porque aí a gente vai cair numa questão muito importante
e é algo que às vezes é difícil da gente explicar, porque é um tema que ele é pouco discutido na nossa sociedade, e na época da pandemia isso ficou assim, bastante escancarado, que é o tal do nível de evidência que a gente chama. Então, obviamente, vamos dizer que eu tenho duas opções de tratamento aqui, a opção A e a opção B. Para qual opção eu vou dar preferência? Eu vou dar preferência para aquela opção onde eu tenho mais estudos, que essa substância é estudada há mais tempo, que eu tenho trabalhos, né, investigações científicas de maior qualidade, que isso já foi replicado um maior número de vezes. Então, obviamente, eu vou preferir essa opção. Quando essa opção aqui não dá certo, aí eu vou tentar essa segunda. E por que mas por que se é uma opção tão interessante, tão promissora, que parece ser, né, é algo assim que é tão bom, por que ela é a opção B e não é a opção A? Porque para ela se tornar a opção A, a gente precisa do quê? De muito estudo, de muita pesquisa. E isso requer o quê? Requer tempo, requer dinheiro e requer, obviamente, o interesse comercial. E a gente está falando sobre uma molécula que é uma molécula de uma planta, uma molécula natural. Então, não tem patente sobre isso. Então, obviamente, se você pegar... E quando a gente fala, gente, de estudos científicos aqui para você introduzir uma medicação no mercado, a gente não está falando de milhões de dólares, a gente está falando de bilhões de dólares. Sim. E você não tem um incentivo para uma grande farmacêutica, por exemplo, investir bilhões para desenvolver uma medicação que ela não vai poder registrar essa patente. Então, a produção científica que a gente tem dos canabinoides hoje é uma produção que geralmente vem de onde? Vem de universidades, vem de grupos de estudo específicos, de associações de pacientes, de familiares de pacientes, desse tipo de organização. Então, a gente tem vários estudos, a gente tem estudos científicos, sim, a gente tem evidências científicas, mas de maneira geral, a qualidade dessas investigações, assim, o refinamento da investigação é um pouco menor, é menor do que daquelas medicações de uso clássico que a gente tem. Não dá para patentear porque ela é um produto natural? Exatamente. É isso? Ela é tipo um fitoterápico. Mais ou menos isso. Tá? Então, assim, como não é uma molécula que ela foi desenvolvida por alguém ou por uma empresa, você não tem como patentear. A indústria farmacêutica não tem interesse. Okay. Exatamente. Então, assim... Simples assim, né? Sim, então, simples. Assim, existem estudos, mas o que acontece? Todo estudo científico possui limitações. Não existe estudo científico sem limitações. Uhum. Você vai ter desenhos de estudo que possuem mais limitações ou com menos limitações. Então, essa é uma opção que, assim, não é a primeira opção de tratamento, nunca vai ser a primeira opção, nunca atualmente, né? Não é a primeira opção de tratamento, e a gente tem que olhar muito também para a necessidade do paciente. E aí a gente vai entrar numa outra questão, que é o que a gente chama hoje de medicina centrada no paciente, né? Que é você olhar, não é você tratar a condição ou você tratar a doença, é você tratar o paciente. O todo. Né? Aquela pergunta, né, que a gente ouve, nossa, que eu ouço muito, olha, o que é bom para tal doença? Eu não quero saber o que é bom para a doença, eu quero saber o que é bom para o paciente. Sim. A doença eu quero que ela acabe, eu não quero dar um remédio que é bom para a doença, eu quero dar um remédio que é ruim para a doença e bom para o paciente. E é individual, né? Exatamente. Porque são vários fatores, emocional, tarará, tarará. Exatamente, e aí vai toda uma análise que é uma análise do indivíduo. Agora, eu como autista que sou, se fosse médica, a primeira opção seria o canabidiol. Depois eu ia ver o resto. Mas é legal falar sobre isso em relação, por exemplo, todo tipo de medicação que é prescrita, a gente tem que ter mesmo esse olhar de que tem que ser bom pro paciente, até porque uma medicação como, por exemplo, o canabidiol, ele vai ter influência no cognitivo da pessoa e isso vai influenciar no comportamento dessa pessoa. Então aí a gente tem que perceber, essa pessoa, ela dorme bem?
isso é por conta do transtorno que ela tem? Ou isso é por conta, às vezes, de uma rotina que ela consegue mudar ali? Então também tem esse ponto, né? Isso que você falou é um ponto importante. Por quê? Às vezes, uma mesma condição ou uma mesma doença pode ter aliás, a maioria, pode ter toda uma gama de manifestações. Então, por exemplo, uma condição que para uma pessoa ela está atrapalhando mais o sono, a outra ela pode estar atrapalhando mais, vamos dizer assim, no conforto psicológico ao longo do dia, né? Por exemplo, às vezes a mesma condição. Às vezes, a melhor opção para um não é a melhor opção para o outro. Então, isso é algo que a gente tem que levar em consideração, porque nem tudo são rosas também. A gente não pode olhar para os canabinoides como uma solução mágica para tudo. Não, existem situações onde eu vou olhar e vou falar, olha, aqui é uma opção interessante, e aqui eu vou olhar e vou falar, olha, não é uma opção tão legal. O corpo de conhecimento que a gente tem hoje mostra que para esse tipo de manifestação ele não é tão útil. Sim. Como é que o canabidiol age no organismo? Rapaz, agora você me apertou sem me abraçar. Vamos lá. Ó, eu vou resumir bem resumido, assim, simplificar bem simplificadinho, porque essa semana mesmo eu dei uma aula sobre isso. Foi uma aula simples que durou 2 horas. Então, eu vou tentar simplificar de uma forma, assim, bem didática. A gente tem, entre os vários sistemas que a gente tem de sinalização que a gente tem no nosso organismo, porque assim, ó, tudo que a gente tem no nosso organismo vai funcionar como? Porque em alguma célula, em algum lugar, ele vai ter um pontinho de ligação ali na membrana, na superfície dessa célula, e alguma coisa vai ligar lá e vai fazer essa célula fazer alguma coisa. Tá? Vai produzir ou fazer ou funcionar de um jeito ou funcionar de outro. Ou deixar de produzir uma substância, por exemplo. E dentre esses sistemas que a gente tem um negócio que é o sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide, a gente tem dois pontinhos de ligação, 2 receptores, e a gente tem algumas moléculas que o nosso próprio corpo produz, que são o que a gente chama de endocannabinoides, que o pessoal fala de maconha do próprio corpo, de maconha endógena, esse tal desses endocannabinoides. E aí o que acontece? Quando essa ligação ela é ativada, isso leva determinadas células a se comportarem de uma determinada maneira. É o jeito do organismo se conversar. Tá? Quando a gente entra, né, com esses que são os que vêm da planta, que é o que a gente chama de fitocannabinoides, tá? Eles interagindo com esses receptores, mas não só com eles, mas com alguns outros que a gente tem no corpo, eles conseguem levar a certas reações biológicas. Então, de maneira geral, é mais ou menos isso que funciona. Mas assim que funciona. É o mesmo mecanismo de qualquer medicamento, não? Olha, de maneira geral, a maioria das medicações vai funcionar com algo em torno disso, tá? Vai ser uma substância que vai ligar em um determinado local da célula e a célula vai reagir de uma determinada maneira. Às vezes é um pouquinho diferente, às vezes assim, não é isso, mas é porque eu dou um remédio que bloqueia essa ligação da célula, ou é um remédio que abraça, né, uma química que o nosso corpo produz e não deixa a química do nosso corpo ativar a célula ou desativar a célula, mas quase que sempre vai ser alguma coisa próximo disso. Doutor, é seguro para as crianças? O canabidiol? É uma preocupação importante. Todas as evidências que a gente tem hoje apontam que o canabidiol ele é seguro para o uso em crianças, tá? Tanto é que assim, a indicação mais estudada, vamos dizer assim, com uma investigação de maior qualidade é justamente para o tratamento de epilepsia resistente em crianças, inclusive. Tá? O CBD. O THC já tem uma série de outras discussões, que essas discussões vão circular em torno de
qual a dose, durante quanto tempo e por aí vai. Então aí já é uma questão a partir de que idade. Aí o THC já é uma questão um pouquinho mais complexa, tá? Já é uma questão um pouquinho mais complexa, principalmente quando a gente fala assim de doses de quantidade um pouco maiores. Então, de maneira geral, quando a gente fala de crianças, principalmente quanto menor a criança, a recomendação geral é de evitar o uso de fórmulas que tenham o THC. Sim. Porque aí entra uma outra questão que é muito importante a gente falar sobre isso. Porque quando a gente fala de cannabis medicinal, eu não estou falando de um remédio. Ah, é um remédio, isso aqui, ó, cannabis medicinal, acabou, é um remédio. Isso aqui, ele é toda uma família. Então, dentro dessa família, eu tenho vários perfis de medicação. Eu tenho medicação que tem só CBD, pode ser uma medicação que tem só THC, pode ser uma medicação que tem os dois, pode ser uma medicação que tem muito de um e pouco do outro, pode ser uma medicação que tem muito do outro e pouco do um. Então tem vários perfis que englobam, né, essa grande família, esse grande guarda-chuva que a gente chama de cannabis medicinal. Por que, doutor? Por que a mãe tem tanto medo de dar o canabidiol para as crianças? Não só as mães, mas tem muito adulto que tem medo de tomar também. Por quê? Porque a gente passou por um processo de mais ou menos uns 100 anos de um processo de difamação e demonização de uma planta. Que é a maconha. Exatamente. Porque assim, se você pensar, é algo um pouco estranho, porque assim, é uma planta, a planta ela tá parada, você crescendo lá, casa, e a planta tá parada, tá crescendo, então, né? Como ela meu faz Deus, tudo como é que uma planta pode ser tão ruim se ela tá só parada, crescendo lá? É um ente vivo como qualquer outro. Mas daí muita gente vai falar, olha, mas é por conta da questão da associação com a violência, questão de que ela pode prejudicar o ser humano e as pessoas. Então, mas assim, essa visão de você olhar para essa planta como a origem simplesmente de um produto de uso recreativo ou de uso ilegal, tá? Que prejudica as pessoas, dependência, né? Essa é uma visão que ela tem menos de 100 anos. Se você for olhar qual é a visão que diversas sociedades, não estou falando nem só a sociedade ocidental, tem dessa planta desde 2500 antes de Cristo, até antes, 2500 eu estou falando de registro escrito, tá? Até antes, até mais ou menos 1910, 1920, as pessoas olhavam para essa planta de uma outra maneira. Tinha essa questão desse caráter? Tinha, mas tinha muito uma visão assim, de uma planta de importância de caráter médico, de uma importância de caráter cultural e até para a produção de bens do dia a dia. Até o desenvolvimento da fibra de nylon, a fibra mais usada, por exemplo, na indústria naval, em muitos lugares da indústria têxtil de maneira geral, era a fibra do cânhamo, que é a cannabis, tá? Maconha, cannabis, cânhamo, tudo a mesma planta, tá? O que vai mudar é uma diferençazinha ali, mas é tudo a mesma. A gente está falando da mesma planta. Então ela tinha, e a partir de um determinado momento, por diversos motivos, essa planta simplesmente houve todo um movimento de mídia, um movimento social e político que falou assim, não, agora a gente só vai falar dessa planta aqui quando for para falar de coisa ruim. E aí você teve 100 anos disso, né? Agora a gente está em 2026, mais ou menos 100 anos. 100 anos disso. Como é que depois de 100 anos, tá? De pelo menos 5 gerações, um negócio que só era falado mal, você vira assim para a sociedade e fala assim, ó, isso aqui pode ser bom também, e as pessoas não vão aceitar de cara. Obviamente não vão. Doutor, o CBD trata autismo ou só sintomas associados? Ótimo. Bom, é uma pergunta importante essa. Quando a gente fala de tratar uma condição, né, em termos formais, termos médicos, o que é tratar uma condição?
de maneira geral, né, quando as pessoas usam esse termo, elas estão falando sobre resolução definitiva do problema, tá? Não resolve, não há cura. Sim. Tá? A gente não está falando de um tratamento de cura, mas sim de um tratamento para alívio de determinados sintomas. Tá? E quando eu falo de alívio de sintomas, também não estamos falando de alívio de todos os sintomas, tá? Mas de alguns grupos de sintomas específicos. Como, por exemplo, sono, Como, por exemplo... epilepsia. A gente pode estar falando, por exemplo, de... Vamos restringindo ao autismo. A gente pode estar falando, por exemplo, de agitação, de dificuldade de concentração, de qualidade do sono, de sinais, né, sugestivos de ansiedade. Então, vamos pegar esses sintomas, por exemplo. Ok, tá? Mas não de todos os sintomas. Todos não, mas por que, por exemplo, por que ele atua tão bem, na maioria dos casos que eu já vi, em crianças nível 3 de suporte, com agressividade, coisa e tal? Ele funciona muito bem. Como se explica isso? Tem toda aquela questão que eu falei da sinalização das células, geralmente vai ser através desse mecanismo. Mas a gente tem, por exemplo, pacientes também que a gente tenta o uso e não é um uso bem sucedido, tá? A gente tem que ser bem realista em relação a isso. Então, uma questão muito importante é essa, tá? Que não são todos os sintomas, ele pode ajudar em alguns sintomas e também não vai ser todos os pacientes. Como qualquer substância, qualquer remédio que você usa, tem paciente que vai responder bem, tem paciente que não vai responder bem, né? Ele ajuda no TDAH e ansiedade? A gente tem mais estudos em relação à ansiedade do que a TDAH. A ansiedade a gente tem mais estudos, mas são outras condições também. Então foi o que eu falei, a gente sempre tem que estar olhando, o profissional ele sempre tem que estar olhando para o paciente, para a necessidade do paciente, o que já foi feito até aquele momento e ver se pelo conjunto de sintomas que aquele paciente tem, se para ele seria uma opção interessante ou não. Sim, e tem a questão também da história de reforçamento, né, do paciente, né? Da minha área de analista do comportamento, a gente também tem que considerar muito esse fator. Então, por exemplo, não vai adiantar eu pegar um paciente nível de suporte 3 e aí ele tava ali com uma medicação, geralmente muitos pacientes que eu conheço tomavam, por exemplo, risperidona. Aí trocou a medicação na esperança de diminuir alguns comportamentos, mas trocou para o canabidiol e aí não reduziu de imediato, ou às vezes durou dois meses assim, utilizando aquela medicação e aí não adiantou. A gente tem que olhar muito para o ambiente também do paciente. Então tem muito essa questão, né? O ambiente, como é que é a vida dele, se os pais brigam, né? Sim, e quais são os modelos. E digo mais, e vou falar uma coisa em cima disso que o João falou, que é muito importante também as pessoas terem essa consciência. Casos como o autismo, por exemplo, o remédio não vai resolver o problema. Sim. O que o remédio vai fazer vamos melhorar a situação para que através de outras intervenções terapêuticas, uma terapia ocupacional, a psicoterapia, a fono, o ABA, o próprio convívio familiar, a estimulação dessa criança, ela seja melhor aproveitada. Tá? Porque assim, o João, que é terapeuta, pode até falar isso melhor do que eu, né? O que acontece? Às vezes a criança ela vai para uma terapia, e vamos assim, uma terapia de 40 minutos, desses 40 minutos, só consegue se aproveitar 15. Sim. Porque o resto do tempo a criança tá agitada, tá brigando, tá muito distraída, com muita facilidade. Se você... Aí entra o canabidiol. Então, aí quando você... Calma, e aí o psicólogo João entra também para melhorar. Seja o canabidiol, ou seja qualquer outra intervenção farmacológica,
que você consegue, às vezes, dar uma acalmada nessa criança, reduzir a agitação, Ansiedade. reduzir a agressividade dela, se esses 15 minutos de terapia, de tempo de mesa, vira 30 ou 35, ou Deus queira até 40 minutos O integrais. resultado é Por totalmente quê? diferente. Porque, assim, terapia também é remédio. Então, assim, se você aumenta o tempo de terapia, é como se você estivesse aumentando a dose de um remédio. Legal. Então, isso é muito importante. E as pessoas, porque muitas vezes a gente vive num contexto, até numa sociedade, numa visão de mundo, que as pessoas acham que você tratar, às vezes, uma questão é você ir lá, tomar um remedinho, tomar um negócio e vou ficar bom. Toma uma pílula e resolve. E na maioria das vezes, não tô nem falando só de autismo, mas de hipertensão, diabetes, tudo, né? Ansiedade. É emocional. Depressão, por exemplo. Depressão envolve todo um conjunto de ações, né? Então não é só o remédio, é o dia a dia, às vezes é a alimentação, é o tempo de sono, muitas vezes, inclusive, as relações de trabalho, por exemplo, que é né? Onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? E também tem muito essa parte de, por exemplo, eu comecei a tomar medicação, passou já 15 dias o período de adaptação e eu não senti nada. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa fica um mês tomando a medicação e aí para de ir pra terapia, para de tomar a medicação, e aí depois, nossa, eu não senti nada, não melhorou nada, eu não vou continuar fazendo. E aí, às vezes, esse período que ela utilizou acaba sendo até prejudicial a ela, porque ela não deu continuidade e não fez o desmame da maneira correta. Então é todo um contexto aí, tudo, né? É todo um conjunto, é todo um contexto, né? O ser humano, o organismo do ser humano é muito complexo e o ser humano como indivíduo, então, nem se fala. Então não dá pra gente botar todas as fichas em uma única iniciativa, em uma única intervenção e achar que, nossa, aquilo ali vai resolver tudo. Não vai de jeito nenhum. Não é milagre, né? Doutor, quais são os possíveis efeitos colaterais? Rafa, essa daí é a questão que todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem essa preocupação. Não, mas e aí, quais são, né, os efeitos colaterais? Será que são graves, né? São coisas aí comprometedoras? Alguém pode morrer por causa disso, será? Olha, os principais efeitos adversos dos fitocannabinoides são muito parecidos com os principais efeitos adversos de maioria das medicações que a gente tem na farmácia hoje, né? Quais são os 3 mais frequentes? A gente tem 3 assim, que são mais frequentes, são o seguinte: náusea, né? Sonolência e tontura. Sendo que quando são fórmulas que têm THC, a chance disso acontecer é maior. E aí tem algumas outras questões. Olha, se dependendo de que outras medicações a pessoa usa, a chance disso acontecer também aumenta um pouco. Mas de maneira geral, é um tipo de molécula que é bem tolerada pelas pessoas, né? O que significa uma medicação ser bem tolerada? Que não causa muitos efeitos adversos e quando causa não são graves a ponto de comprometer a qualidade de vida da pessoa, tá? Agora eu vou falar de uma outra coisa que pra gente que é da área de saúde é diferente a medicação ser tolerada e dela ser tóxica, né? Agora eu vou falar um pouco de um outro lado, que é o que mais preocupa as pessoas, que é a toxicidade, tá? Então, vamos lá. Como molécula, tá? O THC ou o CBD tem a capacidade de matar um paciente, de intoxicar e matar um indivíduo? Tá? A resposta é, na prática, não. Tá? Ele sozinho, num indivíduo saudável, tá? Que não tenha nenhum grande problema cardiovascular, não esteja doente por conta de outra coisa, esse tipo de coisa, não. Porque a gente sabe que, e aqui a gente fala principalmente do THC, que a dose tóxica para você conseguir matar um ser humano é uma dose tão alta que ela é, na prática, impossível disso acontecer. Mas pode deixar a criança dopada, por exemplo?
Bom, se tiver a presença do THC e dependendo da quantidade, sim, isso pode ocorrer. E como é que sabe que dose tem que dar? Tipo, 4 gotas de manhã, 4 gotas da noite? Não, aí é a parte do médico que tem que saber o que está fazendo, né? Então, primeiro ele tem que saber qual é o tipo, né, o perfil da medicação que ele vai dar, e aí ele tem que saber fazer o manejo da dose também, né? Aí para isso tem toda uma tecnicidade, um estudo que para a gente poder fazer isso aí. Doutor, plano de saúde são obrigados a cobrir? Ó, aí é um vespeiro grande, hein? É um vespeiro que não é pequeno. Vamos lá, tá? Talvez eu nem seja a melhor pessoa para te responder isso. Um advogado. Assim, aqui, né, a gente tem aí vários advogados, Dr. Raposo, que já veio aqui, que é uma pessoa maravilhosa, um ótimo profissional. Talvez ele talvez não, com certeza ele tem mais propriedade do que eu para te falar isso. Mas eu vou te falar o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, tá? Eu trabalho e estudo com derivado de cannabis desde 2018, então vou falar um pouquinho de lá para cá o que eu vejo. Até alguns anos atrás, existia uma visão mais pró-paciente da justiça. Então, eu via mais decisões a favor do paciente nesse sentido, tá? Agora, nos últimos anos, talvez os últimos 2 ou 3 anos, assim, falando sem ser muito exato, eu tenho visto que os pacientes têm recebido mais negativa. Tá? Mas isso não se restringe nem só a isso, a outras questões, até de terapia, de outras coisas. A gente tem visto que muitas vezes a decisão, né, da justiça acaba indo contra o interesse do paciente. Tá? Mas uma obrigação, vamos dizer assim, formal e bem definida, isso realmente não existe. Mas teria que ter, né? Não existe, né? Não existe. O que a gente vê, isso que eu tô falando é daqueles pacientes que acabam entrando na justiça e ações tudo mais, judiciais, né? Com ações judiciais. Doutor, e quanto ao SUS? Olha, no SUS evoluiu bastante essa questão, tá? Nos últimos anos, a gente está vendo vários movimentos, tanto em municípios, várias leis, não só municipais, mas como estaduais também, sendo criadas nesse sentido, né? De estabelecer no SUS quem que é o perfil de paciente que teria direito, quem que não teria, o que o Estado vai dispensar para esses pacientes. Então, o governo do estado de São Paulo já tem uma legislação em relação a isso, mas tem outros estados do país, como por exemplo, Alagoas, já tem também, tem estudado, que eu participei de algumas oitivas lá no que diz respeito a isso. Algumas cidades aqui do estado de São Paulo, eu sei que tem também algumas iniciativas desse tipo, né? Então, por exemplo, aqui no Grande ABC a gente tem Ribeirão Pires, por exemplo, que já tem uma legislação municipal em torno disso, então é algo que está evoluindo. É um tratamento alternativo ou é um tratamento complementar? Rafa, você hoje está radiante, cara. Você está brilhando muito hoje. Ó, essa pergunta é uma pergunta fenomenal. Por quê? Porque a maioria das pessoas não entende bem qual é a diferença entre um tratamento complementar e um tratamento alternativo. Até porque o SUS, por exemplo, ele tem uma certa abertura para tratamentos complementares e alternativos. E às vezes a gente vê no jornal que você é alvo de discussão, de crítica, que não devia ter isso, devia ter aquilo. Qual é a diferença? Primeiro a gente precisa entender o que é um e o que é outro, tá? O que é um tratamento complementar? É um tratamento que ele tem uma evidência científica, já houve estudo acerca dele, mas ou é um estudo que ele, assim, precisa refinar mais aquele conhecimento, tá? Ou algo que até tem vamos dizer assim, uma certa quantidade, um certo grau de evidência científica, mas que no nosso meio, por algum motivo, ele não é utilizado de maneira muito abrangente, tá? Esse é o tratamento complementar, correto?
Sim. O tratamento alternativo é aquele tratamento que ele não tem chancela científica. E aqui eu vou abrir uma outra perninha. São os fitoterápicos? Não Então, necessariamente. depende. Não necessariamente, depende. E aí agora eu vou abrir uma outra perninha, que é o seguinte. Quando eu falo que uma determinada intervenção que ela não tem evidência científica, não necessariamente isso quer dizer que ela não funcione. Isso quer dizer que ela não passou pelo crivo, ela não passou pelo método de análise científico. Porque a ciência, ela não define o que funciona e o que não funciona. A ciência, ela constata o que funciona e o que não funciona. Então, se algo não foi estudado, você não pode afirmar que funciona, mas você também não pode afirmar que você não funciona. E aí entra aquela questão que entra aquela expressão que as pessoas cada dia mais parece que tem dificuldade de sair, que é abrir a boca e falar, não sei, não dá para saber, não sabemos, a sociedade humana não sabe, ninguém sabe, precisamos ir atrás disso aí. Então essa que é a diferença. O complementar, existe alguma evidência, mas não é algo que, vamos dizer assim, no dia a dia foi incorporada a uma prática habitual, vamos dizer assim, e o alternativo não. O alternativo simplesmente, olha, não foi estudado e ok. Tanto um como o outro, o paciente ele tem o direito de escolher se ele vai ou não fazer, né, algum desses tratamentos, desde que ele seja bem orientado em relação a isso. O que você não pode é você pegar, por exemplo, uma terapia alternativa, tá, que não passou pelo crivo científico e você apresentar ela para o paciente como sendo algo com evidência científica. Aí é feio, é desleal, não se faz, é imoral, não sei dizer se é criminoso, mas é feio. É feio. Antiético, no mínimo. Quando a gente fala da cannabis medicinal, assim, ela tem um pezinho no tratamento complementar, mas dependendo do que você estiver falando, o outro pezinho já tá no... já tá... Ela já está no tratamento tradicional, vamos dizer assim. Então, epilepsia refratária, por exemplo, né? Epilepsia resistente. Você já tem estudos grandes, você já tem medicação no mercado internacional específico para isso, né? Registrada para esse fim. Então, já é um pezinho que já está, né, mais quase que no tratamento tradicional. Mas grande parte a gente poderia tratar como um tratamento complementar, né? Eu gosto mais de usar o termo que a cannabis medicinal a gente tem que olhar para ela como um tratamento adjuvante, né? O que é um tratamento adjuvante? É um tratamento que, como eu disse agora há pouco, não é ele que vai resolver o problema. Então você tem que agir, você tem medidas que são mais importantes do que ele, mas que em determinadas situações específicas, caso a caso, ele pode dar um reforço, tá? É igual, por exemplo, o aditivo da gasolina do seu carro, tá? Se você botar só aditivo no tanque do carro, seu motor vai funcionar? Não vai, tá? Mas se você tiver botando a gasolina e junto tiver um aditivozinho, aí dá um plus. Mas como mãe, por exemplo, a gente percebe, conversando muito com as mães, o que o canabidiol faz com relação à agressividade, compulsão e agressividade e sono, isso é fundamental. Então, ele não resolve tudo. Tá bom, não resolve, mas ele resolve coisas quase que principais, tipo agressividade, gente. A criança enlouquecida e te enlouquecendo dia e noite. Mas aí, o que acontece? Aí entra a questão... Agora eu vou até virar um pouquinho a questão para a questão do crivo científico, né? Que eu estava falando da evidência científica. Por isso que a investigação científica ela é importante. Porque, por exemplo, nesse seu caso, né, e é um argumento que muita gente usa tanto do ponto de vista positivo como do ponto de vista negativo, você tem que ver que você está trabalhando com uma amostra que não é uma amostra abrangente.
Porque você está mais, vamos dizer assim, predisposta a encontrar pessoas que tiveram sucesso. Sim. Mas a gente vai, como eu disse, a gente tem outras pessoas que também não tiveram sucesso. Então, o que é o método científico? É você pegar um número grande, a grosso modo, né? A essência. Sim. É você pegar um número grande, você catalogar esses grupos, ver quais são as diferenças entre eles e tentar entender no geral, quantas pessoas responderam e dessas que responderam bem e as que responderam mal, quais são as características de cada grupo que me fala, olha, quando o indivíduo tem a característica A, B e C, o resultado tende a ser bom. Sim. Se ele tem a característica E, F, G, geralmente a coisa não vai bem. Tá? Trata de linha de base, né? Exato, isso. Uma linha de base. Pode e deve associar o medicamento ao canabidiol a outros medicamentos comuns? Bom, pode. O médico deve fazer isso, aí cada um. Aí é caso a caso. Mas isso pode ser feito, tá? Eventualmente, isso leva à necessidade de alguma mudança no tratamento. Às vezes precisa reduzir a dose do outro remédio. Desmamar. Tem algumas situações de cuidado. Essa questão do desmamar é uma questão importante, porque muito paciente, ele acha assim, não, porque como eu vou usar o canabidiol, eu vou parar de usar um outro remédio que eu já uso. E na grande maioria das vezes, a gente precisa associar as duas coisas. Existem situações onde o paciente, às vezes só com o canabidiol ele fica legal, fica bem. Tem essas situações, mas não é a regra. Essa situação ela é a exceção. Porque lembra que eu falei que geralmente a gente vai tentar olhar, a gente vai usar o canabidiol para aqueles pacientes que eles não tiveram um bom desempenho com a medicação tradicional. Às vezes, ele não teve um bom desempenho, tá? Assim, melhorou, mas o famoso melhorou, mas não muito. Aí a gente adiciona o canabidiol, o paciente tem uma resposta legal, tá? Tem uma resposta bacana. Tá? E aí, quando eu tento tirar a primeira medicação que ele usava, a coisa desanda de novo. Então, sim, tem situações que a gente, e aliás a maioria das situações, a gente acaba precisando unir forças, vamos dizer assim. Né? Então, muito paciente, né? muita mãe, muito pai, fala assim, mas eu queria diminuir o número de remédio. E aí a resposta que eu costumo dar é a seguinte, olha, o tratamento, a prioridade do tratamento não é usar o mínimo de remédio, é ter uma boa qualidade de vida. Obviamente que se for possível ter uma boa qualidade de vida tomando 1 ou 2 remédios, a gente vai querer isso. Mas se para ter uma qualidade de vida for necessário usar 3 ou 4, também, né? O conhecimento humano está aí para isso. Eu vejo muitas mães querendo fazer o tratamento com canabidiol para os filhos, mas elas não sabem nem como chegar, como fazer isso. Não tem acesso, não tem informação. Que dicas o doutor daria para essas mães? Por exemplo, ela tem que procurar um médico no SUS, no postinho, sei lá, e pedir para o médico receitar canabidiol? Não funciona assim. Não. E ela gostaria muito, porque ela vê que outras mães estão tendo bons resultados, né? Outros filhos. O mais importante é, hoje em dia, a gente tem um número muito maior de profissionais, de médicos com conhecimento nessa área do que a gente tinha, sei lá, 4 anos atrás, por exemplo. Tá? Muito maior. O mais importante é ela ter acesso a um profissional que tenha conhecimento nessa área. Porque, assim, na verdade, quem vai escolher o remédio é o médico. Tá? É o médico que vai olhar, vai avaliar. Mas ela pode sugerir. Olha, eu queria tanto. Poder sugerir, a pessoa pode, tá? Mas, assim, isso não deve passar pelo julgamento do médico, na verdade, né? O médico ele tem que olhar, avaliar o caso e ver se ele acha interessante ou não. Eu, por exemplo, tenho vários pacientes que às vezes
A mãe me procura, o paciente me procura, porque eu gostaria de usar. E aí você faz uma análise e você vê que naquele caso não cabe. Se não cabe, tudo bem, gente. Não cabe, não cabe, ok. A vida é assim, né? Sim. Às vezes nem sempre o que o paciente acha que é bom para ele, de fato é o melhor para ele. E que dicas o doutor daria para as mães que têm medo de introduzir o cannabis? É um medo que não precisa ter, tá? O importante é, primeiro, o mais importante é ter acompanhamento médico. Isso é indispensável, ter o acompanhamento de um profissional médico. Por quê? Porque a gente sabe que, eventualmente, dependendo de determinados locais do país, ou às vezes é um paciente que mora no exterior e, dependendo do país, a pessoa consegue acesso a molécula, a medicação, a substância de uma maneira mais fácil do que aqui no Brasil hoje. Se automedicar. E aí a pessoa começa a fazer automedicação, isso não é legal. Então tem que ter o acompanhamento médico. Obviamente tem que ser o acompanhamento com um profissional que tem conhecimento, né, sobre o assunto. Cumprindo esses dois critérios, tá? É um tipo de medicação absolutamente segura e tranquila e que não precisa ter medo. Uhum. Eu vejo muitas mães falando que os pediatras, na maioria, não sabem diagnosticar o autismo. O que o senhor teria a dizer sobre isso e para os seus colegas? Olha, autismo é um tema que ele se tornou muito mais evidente nos últimos anos. Muito mais evidente. Então hoje, eu acho que é muito mais fácil um profissional da área de pediatria pensar nessa hipótese do que era, sem dúvida, 10 anos atrás. Eu estou formado há 20 anos, 21 anos. Sem dúvida, 10, 12 anos atrás, pensava-se muito menos sobre isso, tá? Mas sim, o profissional da área de pediatria, ele precisa conhecer o diagnóstico, ele tem que saber quando desconfiar, né, porque desse diagnóstico. O que eu tenho que procurar? Um neuro, um psiquiatra, um pediatra também? Sim, hoje em dia, assim, os dois profissionais, né, as duas especialidades que mais convivem com isso é o neuropediatra, né, o neurologista ou neuropediatra e o psiquiatra, tá? Mas a gente tem, como tem muito paciente, né, com TEA, muitos pediatras têm também, hoje já adquiriram uma boa capacidade de diagnosticar e de manejar, ou pelo menos conduzir ali esse momento do diagnóstico, ou minimamente manejar, né, pelo menos os casos mais simples, né? Mas sim, a gente observa que, infelizmente, existe ainda, infelizmente, um certo déficit nessa formação. O que é? Não, eu acredito que seja um déficit de formação mesmo do profissional da pediatria, não do neuropediatra, né? Porque TEA pro neuropediatra é arroz com feijão. Eu acho que isso se expande até além da medicina, assim. A gente vê muito profissional de outras áreas, tanto da psicologia, do fono, TO, que às vezes acabam sugerindo, às vezes só de você sugerir um diagnóstico que às vezes a criança não tem, você precisa, né, de uma avaliação, você precisa de ter pelo menos alguns meses aí de avaliação até você conseguir fechar um diagnóstico, e aí vai bem além da medicina, da pediatria, de fechar um diagnóstico, né? Sim, então, de fato, porque assim, também não é um diagnóstico simples, né? É um diagnóstico que demanda aí a avaliação do médico. Mas hoje em dia você tem sintomas, né? Não olha no olho, pisa, não todos, evidentemente, mas ele pisa na ponta dos pés. Não, assim, quando é um caso muito clássico, aí é mais fácil. Mas nem todo caso é clássico. Sim. E, aliás, eu diria que talvez a maioria não seja o do livro, né? Uhum. Não é aquilo que a gente vê no livro. E aí demanda uma avaliação, muitas vezes, do médico, uma avaliação neuropsicológica, de outros profissionais. Então, também não é um diagnóstico fácil. Porque, assim, se por um lado não é bom essa jornada
da hipótese até se fechar o diagnóstico ser algo muito complexo e muito que leva muito tempo e tudo mais, porque muitas vezes o paciente acaba se perdendo, né, no meio do caminho e às vezes a família deixando para lá, porque às vezes é até difícil, atrapalha muito ali a rotina da família e tudo mais. Isso não é bom, mas também você olhar para um paciente, que o paciente tem 1, 2 características ali, você já meter um carimbo de TEA nele, também não é bom também. Então, você coloca um estigma, né? Exatamente, a coisa tem que ser feita, né, da maneira correta e tem que ser acurada, né? No contexto histórico que a gente está pós-pandemia, né? Então, muitas crianças, eu já atendi mesmo, muitas crianças que tinham um diagnóstico, só que aí a gente fazendo o tratamento, a gente trabalhando ali, a gente via que, pô, essa criança, ela cresceu num período de isolamento, lógico que ela vai ter um déficit na comunicação, porque ela não estava tendo tanta oportunidade de se comunicar ou de interagir socialmente com outras crianças, então os comportamentos dessa criança vão ser diferentes também. Então, ainda mais agora, é muito mais difícil a gente conseguir fechar um diagnóstico que não seja aquele diagnóstico clássico que a gente vê no livro, que a criança anda na ponta do pé, não olha no olho, não se comunica. Não, e fora que tá aparecendo um monte de gente com autismo com 60 anos, 50, 20, então... 30. Essa é uma outra questão, que muitas vezes a gente fala sobre autismo em criança, na maioria das vezes. Então, até hoje, em termos de políticas públicas, a gente vê, olha, vamos pensar nas crianças com autismo. Mas a gente precisa lembrar também que essas crianças vão crescer. Sim. Né? Que essas crianças vão se tornar adultos e vão se tornar idosos. Sim. Né? Então a gente tem que começar a olhar para frente. Porque o pessoal fala muito, porque hoje tem muita criança autista. A primeira coisa que eu penso é legal. E quando que a gente vai começar a olhar para frente, para daqui a 40 anos, e vai falar assim, nossa, tem um monte de adulto autista. Nossa, tem um monte. O que a gente vai pensar sobre em termos de necessidade, de adequação, de serviços de saúde, de recursos e tal, para essa população no futuro. Sim. Né? Doutor, qual é o futuro do canabidiol na medicina e na inclusão? Olha, um futuro é bastante promissor, tá? Sem dúvida, para isso se tornar algo mais difundido e mais utilizado, a gente tem diversas lacunas de conhecimento ainda que a gente vai precisar preencher. Muitos estudos ainda a serem feitos, até a gente poder recomendar isso, vamos dizer assim, a larga escala, né? Sem ter tanta essa preocupação da análise individual, caso a caso, se realmente, né, cabe ou não. Então tem muito estudo pela frente ainda, sem dúvida, é um campo de estudo bastante vasto, mas tudo indica que é um futuro bastante promissor. Tá? Que é uma classe aí de uma classe farmacêutica que pode estar beneficiando muita gente. Principalmente se a gente parar para pensar que, vamos dizer assim, numa escala maior, são moléculas que elas passaram a ser estudadas nos últimos 15 anos para cá, mais ou menos. Foi o que eu falei, a gente já tinha o conhecimento delas antes, mas eram poucos estudos e muito tímidos, que a gente começou a ter mais estudo, mais ciência, mais interesse a respeito disso, mais ou menos de 2000, 2010 para cá. Então, isso, no ponto de vista de investigação científica, nada, né? É infância ainda, é ontem. Tá engatinhando, né? É ontem. Mas esse ontem, de ontem para hoje, né? Ele já tá mostrando bastante coisa interessante. Dando sinais, né? Interessantes. Ok, nossos agradecimentos então ao doutor, professor, médico, pediatra e nefrologista infantil Ronaldo Correia. E você que ficou com a gente até agora, ativa o sininho, deixa o seu like e se inscreve no YouTube. Tchau, tchau e até a próxima entrevista. Tchau, tchau.